Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates da classe trabalhadora. E no dia de hoje eu estou aqui na Praça da República, em São Paulo, para poder acompanhar mais uma mobilização, mais um dia de luta dos professores da rede estadual que realizaram aí a sua terceira assembleia. Desta vez, os professores aí decidiram, o sindicato decidiu, para poder abrir uma mesa de negociação no dia 20, né, continuar aí as negociações, e também, né, um ato no dia 6 de junho, né, com a Assembleia para decidir se vai ou não ir para a greve. Nós, no Mesa de Debates, acompanhamos toda essa mobilização, né, e conversamos aí com o pessoal, né, sobre os rumos da luta dos professores da rede estadual. Então fique aí com a gente e acompanhem como que foi mais uma cobertura feita por nós do podcast Mesa de Debates. Eu estou aqui com o Gilmar, da subsede de São José dos Campos, né, está aqui em São Paulo, que acompanhou a luta dos professores, a Assembleia. E ô Gilmar, passado aí 3 assembleias aí dos professores, qual que é a sua avaliação da luta? Então, a avaliação é manter esse calendário de lutas até o dia 20 ou até encerrar as negociações, que a nossa luta ela se inicia exatamente para pedir para o governador abrir negociação. Como ele, o governador, judicializou o movimento, o desembargador pediu para abrir a negociação, ele abriu, então a gente está aguardando a negociação que vai ocorrer aí no dia 20, para ver o que sai, né? Nossa expectativa é que a gente consiga aí um aumento linear de 11% para toda a categoria, e não atingindo isso, aí no dia 6 a gente terá uma nova assembleia para decidir se desta assembleia sai por greve por tempo indeterminado. E vai ter um ato, né, no dia 6 da Paulista? Essa assembleia no dia 6 na Paulista, que é onde vai ser apresentado as propostas que o governador fez pós-negociação, e aí, após ser apresentado em definitivo essas pautas, aí a categoria se decide se faz greve ou se concorda com o que foi colocado aí e volta a toda a sua normalidade. Maravilha, então. Muito obrigado, Gilmar. Eu estou aqui com o Toninho Fespoli, vereador da cidade de São Paulo, está acompanhando aqui a luta dos professores estaduais. E, Toninho, como que você vê essa situação toda dos professores estaduais aí de São Paulo, né, a situação da educação, que não é somente dos professores estaduais, a gente teve uma greve aí municipal recentemente, né, como que você vê, como que você avalia, né, a educação na cidade do estado de São Paulo? Infelizmente para muitos, né, e aí eu digo para o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, e também para o Feder, educação virou mercadoria. Ou seja, eles são muito mais preocupados em vender programas, plataformizações, né, que tiram inclusive a liberdade de cátedra dos professores na sala de aula, dando piores condições de trabalho, né? Uma rede que tem mais de 50% de contratados, onde você não consegue fixar, né, os trabalhadores de uma unidade escolar para ter uma continuidade pedagógica. Ou seja, a administração desse pessoal está sendo... um desastre para uma educação pública gratuita de qualidade. E ô Toninho, a gente viu uma ação lamentável da extrema-direita por parte aí dos vereadores, né, chamando os grevistas de vagabundo. E a gente sabe que os parlamentares, secretários, ganham muito mais do que os professores, que os servidores municipais e estaduais. Eu queria que você comentasse isso, porque é justo. É muito injusto. Eu posso garantir para você que tem vereadores na cidade de São Paulo que faz a escala de 3x4, 3 de trabalho e 4 de folga. E tiveram 37% de aumento. Nós do pessoal votamos contra esse aumento, inclusive, porque a gente acha um absurdo os servidores públicos. E na cidade de São Paulo ter 2,16%, os vereadores ter 37%, enquanto, né, a escala dos servidores, por exemplo, da educação, professor,
que leva serviço para casa, às vezes a escala de trabalho dele é 6 por 1, porque ele leva muita coisa para fazer em casa aos sábados, por exemplo. E muitas vezes é 7 por 0, né? Muitas vezes, infelizmente, é 7 por 0. Tem professores que têm 2 cargos, esses coitados, é 7 por 0. Maravilha, obrigado, Toninho. Eu estou aqui com o Gustavo do Partido Operário Revolucionário, está aqui na Assembleia. E ô Gustavo, passado aí 3 assembleias aí que teve aí dessa mobilização, qual que é o balanço que você tem da luta dos professores, do que está ocorrendo? Bom, Guilherme, primeiro uma saudação ao canal, mesa de debates. Segundo, a estratégia montada pela direção do sindicato de adiar indefinidamente, construir, se mostrou na prática fracassada. Hoje nós temos uma paralisação importante da categoria, mas infelizmente menor do que as últimas. Isso mostra que essa estratégia de adiar, na verdade, era um reflexo de uma política contra a greve, para desmontar a mobilização e a verdadeira construção da greve. E ô Gustavo, você fala da questão do adiar, a medida, o que me parece dessa mobilização que eu acompanho, toda vez que não tem mobilização, parece que o governo ataca, né, os professores. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Exatamente. A última audiência que teve de conciliação, na verdade, mostrou na prática que o governo endureceu a negociação. O sindicato mostra que dali saiu coisas positivas, mas na prática não teve nada. O próprio reajuste de 5% já estava, de certa forma, contido na lei orçamentária. Basta ver os dados do Diese. O Diese já mostrou essas informações. 4,3% já estava na lei orçamentária. Então não teve concessão nenhuma. Essa política de desmobilizar a greve e achar que dá para negociar nos bastidores, de portas fechadas com o governo, é uma via fracassada, é o caminho da derrota da categoria. Maravilha, então é isso aí. Valeu, Gustavo. Eu estou aqui com o Carlos Gianazzi, deputado estadual, está sempre aqui acompanhando a luta dos professores estaduais. E, Carlos, primeiramente, qual que é a avaliação aí que você faz aí dessa mobilização e a reação, né, que o governo está tendo em relação à luta dos professores? Olha, é muito importante a manifestação, que é uma forma de pressionar o governo a atender a pauta com todas as reivindicações. Então vamos continuar lutando, a mobilização é que faz o governo atender às nossas reivindicações. Então, é por isso que nós estamos hoje aqui na frente da Secretaria da Educação, porque o governo ofereceu 5% de reajuste. Isso aí é insignificante, isso aí não repõe as perdas inflacionárias, além das outras reivindicações. Nós somos contra o fechamento de salas, contra a demissão de professores, né? Nós queremos que os professores possam se alimentar nas escolas, queremos atribuição justa, o fim da medicalização das escolas, o fim das privatizações, são muitas lutas. Carlos, enquanto, né, falando da questão do aumento, né, que é uma mixaria, enquanto o governo dá esse aumento, a Lesp, né, que está na mão do governo Tarcísio, aumenta aí seus gastos, né? Sem dúvida, todos os poderes aumentam, né? Mas tem que aumentar para o servidor público que está na ponta, atendendo a população, a professora, o professor, o pessoal da saúde, o pessoal da cultura, da assistência social. É lá que tem que ir o dinheiro. Então é isso aí, obrigado, Carlos. Eu estou aqui com o professor Odimar, professor de Araçatuba, da subsede, né, da POSP da cidade aí de Araçatuba. E professor Odimar, primeiramente, qual que é o balanço que você está fazendo aí dessa mobilização depois da terceira assembleia?
mais uma vez, a categoria está mobilizada. Nós, enquanto militante, diretor da sindicato, maior sindicato da América Latina, nós estamos aqui na Praça da República novamente, em frente à SEDUC, reivindicando os nossos direitos e mostrando para a sociedade o tamanho do descaso que o secretário da Educação, Feder, e o governo Tarcísio tem feito com a categoria. Certo. E muito se discute, se debate dentro da categoria a importância de uma greve. Eu queria aqui te responder como que você enxerga esse tema e o que é preciso fazer para que essa greve aconteça. Então, a greve é o seguinte, a gente precisa começar a mobilização. A gente nunca consegue começar uma greve com 100%. A greve ela é feita gradativamente, aumentando, existem os comandos de greve. Começamos a visitar as escolas, os ATPCs, os professores que estão ajudando a construção dessa greve. Maravilha! Beleza, muito obrigado. Eu estou aqui com o professor Roberto Mendes, professor aí de Jacareí, da subsede aí também aí de Jacareí. E ô Roberto, primeiramente, passado aí 3 assembleias aí dos professores, qual que é o balanço que você faz aí dessa mobilização? Então, eu vejo um avanço, né, na medida em que o governo abriu negociação, né, demonstrando aí que está cedendo e que está entendendo o avanço do nosso movimento, que é uma disputa política mesmo. E nesse sentido, de acordo com essas 3 últimas assembleias, tivemos algum avanço que antes não havia cenado para um índice de aumento, agora deu um aumento incipiente, mas de qualquer maneira é um avanço que a gente pode negociar acima dele. Também abriu uma mesa permanente de discussão, de debate, e com a possibilidade, inclusive, de rever o nosso plano de carreira. Então, eu vejo que, nesse momento, a categoria não pode refluir do seu avanço, temos que avançar mais ainda, organizar para a próxima Assembleia, para a gente avançar nas conquistas. Mas está sendo um saldo positivo. Então, professor Roberto, você fala aí da mesa de negociação, a gente está tratando aí de um governo de extrema direita, como vocês próprios classificam, né? É possível sentar e negociar com esse governo de extrema direita? E é possível confiar nessas negociações? Então, a exemplo do que a gente viu nesses últimos dias, a gente sabe que o Tarcísio ele tem pretensões no próximo ano, né, que é um ano político. E, portanto, ele tem que ceder na medida em que a categoria avance na sua luta. Ele não vai partir para o enfrentamento, tendo em vista o processo eleitoral do próximo ano. Então, é uma disputa política, não resta dúvida. Por isso que nós temos agora, não podemos arrefecer. A gente tem que ir para as regiões, convencer, conscientizar a categoria para fortalecer ainda mais o movimento. Assim a gente ganha força, né? Então, por mais intransigente, de extrema direita que seja o governo, a negociação vai depender da nossa capacidade de mobilização e de ir à luta. Maravilha, obrigado, Roberto. Eu estou aqui com o Roberto, professor de Sumaré, cidade de Sumaré, é importante colocar aqui, não confundir com, né, a região de Sumaré de São Paulo. E o professor Roberto, passado aí 3 assembleias, qual que é o balanço que você tem dessa importante luta dos professores? Nesse momento, eu acho que assim, nós demos um passo muito importante, porque as 2 primeiras assembleias, ela serviu para dar uma motivada, né? E uma pressionada no governo para abrir a mesa de negociação, porque a gente já vinha um período sem discussão, sem receber sindicato, sem nada. Pelo menos foi um primeiro passo. Ainda não é o suficiente para o que nós queremos, né? Mas pelo menos já pagou o retroativo do piso nacional que estava atrasado desde janeiro e apresentou uma proposta de 5% de reajuste. Não é o que nós queremos,
porque nós estamos com a defasagem de mais de 36%. Então, é rumo a uma reposição de perdas salariais, inclusive, né? Porém, eu creio que a Assembleia de hoje, ela deu uma enfraquecida, né? Acredito que por conta dessa mesa de negociação, eu acho que a gente deveria estar nesse processo de negociação em greve. Tá? E não no estado de greve como a gente está hoje. Beleza, Roberto. E o Roberto, como que você avalia, então, a postura e a atuação do sindicato? O sindicato está construindo essa greve? Não está? Na verdade, o sindicato está construindo dentro das suas limitações, porque hoje não está fácil a gente conseguir mobilizar muita gente, porque a gente tem um número de professores contratados muito grande, e esse professor contratado ele tem um limite de faltas, então ele já deu 2 faltas. Essa seria a última falta que esse professor pode dar. Então, de certa maneira, né, nós estamos meio de mãos atadas. Mas, assim, ainda com todas as dificuldades, nós estamos conseguindo mobilizar. A nossa região hoje, por exemplo, tem algumas escolas com 100% de paralisação. Então é isso aí. Valeu, Roberto. Eu estou aqui com o Pedrini, da subsede da Zona Norte, professor. E, ô Pedrini, primeiramente, qual que é a avaliação que você tem aí dessa mobilização após a 3ª Assembleia? A gente está tentando manter a mobilização, manter a categoria sintonizada com tudo que está acontecendo. Acho que os ataques são duríssimos, mas a gente ainda não encontra um momento favorável para, de fato, iniciar um processo de greve mais efetivamente. E o que é preciso fazer para que esse momento favorável chegue? Olha, eu acho que é um momento que a gente tem que ter muita paciência, porque apesar dos esforços permanentes da gente debater os problemas que estão acontecendo na escola cotidianamente, a gente ainda não sente de fato uma disposição na categoria para assumir essa luta de forma mais forte. Então, e outra, nós temos que levar em consideração também, digamos, a situação dos contratados, que é diferente dos efetivos, e também há o risco de repente, perder cargo, etc. A gente não pode desconsiderar essa situação que hoje a maioria da rede são professores contratados. Isso também é uma dificuldade na mobilização. Né? Beleza, muito obrigado, Pedrinho. Obrigado. Eu estou aqui com o Gradella, militante do PSTU, do Reviravolta pela Educação, também faz parte aí da POSP de São José dos Campos, da oposição. E, ô Gradella, primeiramente, essa é a 3ª, né, Assembleia dos Professores. Qual que é o balanço que o Reviravolta pela Educação, que vocês têm, né, aí dessa mobilização, e o que é preciso fazer para avançar? Olha, nós estamos sentindo que por parte da direção do sindicato há um intuito claro de ir desgastando o movimento, fazendo pequenas atividades, mas no final não levando a nada, né? Na verdade, não existe por parte da entidade um trabalho claro para organizar esse descontentamento dos professores e transformar numa greve. Então, o que vai acontecer é que cada assembleia, e a próxima será marcada agora próximo dia 6 de junho, cada assembleia vai estar mais esvaziada. Essa daqui já tem menos gente em São José do que teve na outra, já veio menos professores. E nós achamos que isso aí é um intuito claro, né, da direção, que quer ficar o quê? Com uma relação parlamentar com o governo, não quer ir para o enfrentamento direto com o governo do Tarcísio e a direção aí do FEDER. E ô Gradella, quais são as tarefas aí que é preciso fazer, é preciso tomar para fortalecer, por exemplo, a oposição?
Olha, só tem uma saída que nós já conhecemos, que é ir para a base, né? Não tem outra forma. Nós estamos vendo que nas subsedes, aonde a oposição está trabalhando nas escolas, a resposta é muito boa. O problema é que, no geral do Estado, a oposição independente, né, a que não se juntou com a diretoria aí do sindicato, essa oposição ainda é pequena para garantir a estrutura que os professores precisam ter no Estado grande como o Estado de São Paulo. Então é isso aí, valeu, Gradel. Eu estou aqui com o Richard da Resistência e diretor do sindicato aí da POSP. E o Richard, primeiramente, passado aí três assembleias aí dessa mobilização dos professores, qual que é o balanço que você tem aí dessa luta e o que é preciso fazer aí para avançar? Bom, Guilherme, boa tarde. Primeiro, eu acho que a categoria tem dado demonstração de disposição de luta, ainda aquém do que a gente acha que é necessário, mas foram mobilizações que demonstraram a indignação e um avanço numa ação coletiva que dá concretude para essa indignação. E ela arrancou do governo algumas propostas que são insuficientes, mas que permitem que a gente debata com a categoria e siga mobilizando para pressionar o governo para arrancar mais. E, por outro lado, acho que a gente tem a tarefa de pensar um calendário de mobilização que permaneça com a categoria em movimento para a gente acumular forças e chegar à condição de ter uma greve por tempo determinado. E tá, qual que é a sua avaliação que você faz, né, sobre o sindicato para conseguir essa greve por tempo indeterminado? Primeiro assim, Guilherme, eu acho que o sindicato está cumprindo o seu papel de mobilizar a categoria, denunciar o governo e propor ações que dialogam com o que os professores têm demonstrado que é possível fazer no momento. Óbvio que nós gostaríamos muito de chegar hoje aqui, ou na Assembleia anterior, e ter um clima de radicalidade da categoria para deflagrar uma greve por tempo indeterminado. Só que a gente não chegou nesse ponto. Então, penso que a gente tem que seguir apostando em ter calendários que mobilizem a categoria dentro do que ela tem condições de fazer, e aí ver como a situação evolui para a gente ver se consegue levantar esse movimento que é necessário. Acho que não tem dúvida que a gente precisa de uma greve por tempo determinado para enfrentar o Tarcísio. Mas nós não podemos querer substituir a realidade pela nossa vontade e propor um método de luta que, ao invés de aglutinar a força, vai fragilizar a categoria diante de um governo de extrema-direita. Então é isso aí. Valeu, Richard. Eu estou aqui com o Brito, coordenador da subsede da Itapecerica da Serra e também da Unidos para Lutar. E, Brito, primeiramente, qual que é a sua avaliação aí dessa mobilização dos professores, dessa terceira assembleia? O que é preciso aí fazer para avançar? É conscientizar o professorado, que é uma luta importante, diante do caos que nós estamos vivendo há alguns anos, desde 2009 até agora. Nós temos uma defasagem salarial de 21% e a meta da educação dá conta aí de 41%. E aí tem toda uma precarização, o emprego, salário e condição de trabalho. Eu acho que esse é o momento. Agora tem que ir para a base, convencer a categoria que é necessário lutar para enfrentar esse governo. Certo. E qual que é a sua avaliação aí da direção da POSP, né? E o que é preciso aí fazer, né, para poder dentro do sindicato, para poder avançar nessa luta? Nós avaliamos que é uma crise de direção, isso é fato. Não tem como negar. Mas aí, para avançar na luta de classes, tem que ir para a base. As assembleias é importante. Existe as reposições que garantem o professorado se mobilizar. E aí mas nós temos que ir para a base. Acho que
todos os setores dentro da POS têm que fazer a sua parte, ir para a base, convencer os professores, para que eles possam lotar esse espaço aqui democrático aqui, que é a Praça da República. Beleza, maravilha. E eu estou aqui com a Maíra Machado, professora e coordenadora da Subsede Santo André, também da oposição, militante do MRT e do Nossa Classe. E Maíra, primeiramente, qual que é o balanço que se tem dessa mobilização dos professores e o que é preciso fazer para poder avançar nessa luta? Oi, Gui. Acho que o principal do balanço é que a gente fez uma última assembleia que estava cheia, que teve uma expressão forte da vontade, da necessidade de luta e da organização da nossa greve, no momento em que estava acontecendo a greve dos professores municipais de São Paulo, e a direção majoritária do nosso sindicato recuou e formou uma mesa de negociação por fora da nossa luta. Portanto, a gente não sabe exatamente nem o que está sendo negociado. E hoje a gente está vendo um dia, na verdade, desmobilizado, com os professores com bastante raiva do que foram os encaminhamentos da Assembleia passada. Então, nesse momento, é preciso fortalecer os comandos de mobilização e construir os comandos de mobilização onde eles não estão formados, para a gente poder, de fato, discutir com os professores e se mobilizar desde a base em cada escola. Maíra, acho que perante aí os desvios, perante aí as vacilações da direção do sindicato, quais são as tarefas aí que a oposição tem que ter para poder se fortalecer? Acho que o principal é estar nas escolas fazendo o trabalho de base e discutindo com o conjunto dos professores que é preciso retomar o sindicato para as nossas mãos, tirar essa burocracia que está aí, que negocia os nossos direitos pelas nossas costas, e a gente se organizar desde a base confiando nas nossas forças. Maravilha, muito obrigado, Maíra. Eu estou aqui com a Lorena, está aqui na Assembleia dos Professores da Rede Estadual. E Lorena, passada aí a terceira Assembleia, né? Qual que é o balanço que se tem dessa mobilização aí por parte de vocês? Então, a gente, na verdade, tem um balanço muito negativo por parte da direção da POSP, porque a todo momento se tentou, na verdade, desmobilizar a categoria, né? Então, algo muito essencial que a gente coloca, né, que a gente colocou aí durante todo esse processo, era a importância da unidade com a greve do município. Infelizmente, a gente viu a mesma movimentação por parte das direções, tanto do CIPEM quanto da Profem, na greve do município, que não queriam unificar a mesma categoria, e na APOSP a gente viu essa mesma linha de não unificar essa luta que é tão importante, porque esses governos, né, tanto o Tarcísio quanto o Ricardo Nunes, estão destruindo a educação pública para militarizar, para privatizar, para enxugar, na verdade, né, a educação pública. Então, a unificação da luta é essencial para a gente conseguir arrancar vitórias. E o resultado disso, essa Assembleia ela não está cheia, né, está no começo, mas a gente acha fundamental seguir com a mobilização. O governo Tarcísio, a gente vê que sentiu um pouco da pressão da possibilidade de unificar as greves, então o governo Tarcísio já começou a se movimentar, então tem uma mesa de negociação com a POSP, e a gente acha que é fundamental a gente mobilizar para arrancar mais vitórias, porque não depositamos nenhuma confiança somente em uma mesa de negociação que está instaurada. Essa mesa de negociação, ela só vai sair vitoriosa se a categoria estiver mobilizada. Então é isso que a gente vai defender nessa Assembleia, a continuidade da mobilização e fortalecimento, na verdade, da mobilização da categoria. Ô Lorena, eu acho que também a gente tem que colocar o fortalecimento da oposição, né? Perante essas assembleias e esses desvios aí cometidos aí pela direção do sindicato, quais são as tarefas aí que a oposição tem que tomar? Aí é essencial, né? Primeiramente, que a oposição esteja fortalecida, unificada,
A gente acha que isso é muito fundamental e que a gente tem que fortalecer cada vez mais o trabalho de base. A gente tem que ir para a base, tem que denunciar o que essa direção faz na base, tem que levar as propostas que a oposição defende nos fóruns da categoria para a base, inclusive denunciando os métodos violentos, truculentos e antidemocráticos que essa direção impõe muitas vezes nos fóruns da categoria, que é de não deixar a base falar, não deixar a base se posicionar, colocar votações muito confusas. Então, nesse sentido, é essencial que a base participe cada vez mais dos fóruns do sindicato e que tome o sindicato para si. Beleza, muito obrigado, Lorena.